Lula, Alexandre de Moraes e Bolsonaro. Parte 2, falando do Lula agora, falei no primeiro sobre o Bolsonaro, e se você que viu aquele vídeo não gostou, assiste esse que com certeza você vai gostar. Por que eu critico tão forte esses três? E você também deveria criticar. Por que eu bato tão pesado em Luiz Inácio Lula da Silva? Porque você é um fascista de extrema direita que gosta de um batuque, né, Guto? Lula é porta-voz do partido mais corrupto da história do Ocidente. Ok, o Guto conseguiu chamar minha atenção quando ele falou que era o maior esquema do Ocidente, então eu fui pesquisar. É o segundo maior caso de corrupção do mundo, votado na ONG Transparência Internacional, que teve participação de 4,5 milhões de pessoas. Eu nem sabia que tinha uma ONG que fazia esse tipo de votação no mundo. E o primeiro, para quem ficou curioso, como eu, é a fortuna do ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych. Foi protagonista do Mensalão. Mensalão que foi legalizado, né, e chamado hoje em dia de orçamento secreto, de acordo com o próprio Lula. Admite corrupção na Petrobras, erro de Dilma, e compara Mensalão ao orçamento secreto. Pois é, coisa que ele está fazendo ainda neste governo, que ele disse que acabou. Articulou sim o Petrolão. É o Ciro concorda e diz que PT virou uma organização criminosa. Que doideira. E ainda fica bajulando, dia após dia, ditaduras sanguinárias e socialistas. Felicito al presidente Petro, López Obrador y Lula. Le doy las gracias. Por toda Venezuela le doy las gracias. Lula, Petro, López Obrador. E grupos terroristas. Pois é, Lula é muito rápido para criticar Israel, mas na hora de criticar o Irã, acho que não. A mesma coisa com Hamas, com até discordância do próprio PT, falando que ele já transcendeu, não tá ouvindo mais ninguém. Além disso, Lula destruiu a nossa economia. Pois é, nem surfando no boom das commodities lá no início do seu primeiro mandato, Lula conseguiu fazer com que a economia do Brasil se sustentasse durante alguns anos, culminando na crise durante o governo Dilma. E este governo tá muito pior. Mas eu separei aqui 5 fatos que mostram que os governos do PT foram os mais medíocres da história. Primeiro, sobre o desenvolvimento econômico. Segundo estudo que analisou o crescimento real do PIB, Lula não passa da 19ª colocação dentre 30 presidentes brasileiros no tocante ao desempenho econômico. Como eu falei, mesmo surfando num crescimento mundial no boom das commodities, o Lula não conseguiu passar de seu 19º de 30 presidentes. Isso é bizarro. Ficou abaixo da média dos países emergentes no combate à miséria. Foi também medíocre no combate à desigualdade. E segundo estudos aqui, ó, a desigualdade não caiu no Brasil. Complicado. Veja aqui, ó, de acordo com o índice, a desigualdade estava bem acima da média dos países emergentes ou do bloco América Latina e Caribe. Isso sem falar na maior recessão brasileira. A partir de 2014 ingressou na pior recessão da história do país, fato que jogou mais de 8 milhões de pessoas para baixo da linha da pobreza e destruiu milhões de empregos, sim. Detonou a nossa segurança pública. Nem sei se eu precisava colocar esse dado aqui, porque todo mundo sabe que Lula não liga para isso, mas o Brasil se tornou um dos 10 lugares mais perigosos do planeta. E transformou a nossa educação em doutrinação. Se isso pra você é algo bacana, aí você tem que também rever o seu posicionamento político. Pois é, achar BO do Lula não é necessariamente a coisa mais difícil, mas a questão é que o Bolsonaro deixou as coisas meio fáceis pra ele, né? Assiste a parte 1 falando do Bolsonaro e a parte 3 que eu vou soltar falando do Alexandre de Moraes. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha pra chegar em mais gente. Se não gostou, paciência. Um abraço.